Oi pessoal, tudo bom? Começando mais uma aula de atributos comunicáveis, né? E hoje, na aula passada, a gente viu sobre o atributo do amor. Hoje nós veremos o atributo da ira. Veremos o oposto do atributo do amor, né? E, poxa vida, como é que pode um atributo chamado ira, né? Uma coisa... Porque os atributos de Deus são motivos para que a gente adore a Deus, para que a gente olhe e admire a Deus por isso, né? Por esses atributos, a paciência, a longanimidade, a graça, a eternidade, a onisciência, a onipotência, né? O amor. Todos esses atributos a gente estuda para a gente ver o quão grande e bom é Deus e para que a gente possa adorar Ele da forma correta, né? Então, como é que a gente pode adorar um Deus que é um Deus de ira, de ódio? Como que a gente pode entender isso? Muito bem. Bom, Deus, ele é um Deus de ira porque ele é santo. Ele é santo, 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 né? Como fala a Bíblia. Então, se ele é santo, 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 se ele é bom, se nele não há mal, se ele nunca pecou e não pode pecar e nem pode fazer pecar, como ele pode amar o que é ruim? Né? Como ele pode amar o que é mal? A maldade, né? O pecado. É impossível. Então, com isso, com relação a essas coisas, Deus se revela com a ira, o ódio, né? Não é à toa que o inferno não é a ausência de Deus, e sim a presença de Deus com o juízo, com a ira, né? Então, muito bem. Como que a gente pode adorar, então, a Deus por esse atributo? Porque, pensa bem, pessoal, como é que a gente pode adorar um Deus que olha para o mundo e vê uma coisa terrível, uma coisa bárbara, um assassinato, por exemplo? Como é que a gente pode adorar um Deus que está lá no céu e vê um assassinato, que é uma coisa muito ruim, né? Coisas horríveis, né? A gente não vai ficar citando coisas horríveis, mas vamos falar de um assassinato. Como que pode um Deus olhar para essa situação e não sentir nada? E ficar apático, falar, poxa vida, matou, ai, ai, ai. É impossível. Nosso Deus não, ele não é apático, ele não é, o que é apático? Não sente nada, ele não fica sem sentir nada. Muito pelo contrário, ele sente ira, ódio por esse mal. Ele olha isso tudo e tem uma profunda tristeza e ódio de tudo isso. Pois bem, então depois que a gente falou um pouco sobre isso, a gente vai ler lá em João, capítulo 3, no versículo 36. E esse versículo é legal porque João, capítulo 3, também, versículo 16, é um versículo que todo mundo conhece de cor, né? Todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente pega esse versículo que fala só do amor de Deus e fala, é esse que eu vou decorar, né? Mas também, no mesmo capítulo de João, capítulo 36, tem outro versículo que fala, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. A ira de Deus, então, não é sobre o pecado somente, mas sobre o pecador também. Caramba, forte, né? Lá em Salmos, capítulo 5, versículo 5, eu vou ler em outra versão, fala: Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detesta os que praticam o mal. Então Deus detesta os que praticam o mal. Deus detesta, a ira dele permanece, como está aqui em João 3,36, a ira dele permanece sobre aqueles que não o adoram, que não são filhos dele, que são pecadores. Ai, caramba, pesado, né? Então, poxa vida, é pra gente temer? É pra gente ficar com medo desse tributo? Bom, se a gente continuar sendo rebeldes,
É para temer, é para ter muito medo, porque a ira de Deus não é brincadeira, né? O inferno é a ira de Deus, poxa vida. Mas aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Jesus e vive uma vida de obediência e se arrepende dos seus pecados, esse não precisa de ter medo. Muito pelo contrário, o conhecimento desse atributo da ira de Deus torna essa pessoa ainda mais grata a Deus pelo livramento que Ele nos deu, né? Então vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 2, no versículo 3. Vou ler desde o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, até aqui, Paulo está falando que todos nós andamos conforme o espírito do mundo, o espírito maligno desse mundo, conforme a inclinação da nossa vontade. Todos nós fazíamos o que queríamos, sem se importar com o que Deus queria. Isso éramos nós. Segundo João 3,36, enquanto a gente ainda estava debaixo da ira de Deus. Mas, agora, não mais, né? E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, aqui está Paulo falando que nós éramos assim. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos destituídos da presença de Deus. Mas, depois que conhecemos, ouvimos falar de Cristo, ouvimos do seu sacrifício e cremos em Jesus como o Salvador, como Filho de Deus, e nos arrependemos dos nossos pecados, a ira não mais está sobre nós, graças a Deus, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e para aguardardes dos céus os seus filhos, e a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira vindoura. A quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira vindoura. Então, Jesus nos livrou da ira vindoura. Graças a Deus pelo sacrifício que nos trouxe a paz, né, de Jesus. Então, nós não precisamos ter medo da ira. Mas a questão, então Deus, Ele odeia o pecado, mas também odeia o pecador. E isso é um motivo a mais para que a gente, nos incentivar à evangelização, né? Se a gente sabe que Deus odeia aquele que está fora dele, então motiva a mais para a gente ir atrás dessas pessoas e falar: poxa, olha, você está debaixo da ira de Deus. Se converta, né? Mude o seu caminho, volte para o Senhor, né? Ouça aqui a palavra, né? Se arrependa e volte para o caminho do Senhor, creia em Jesus, né? Para que a ira de Deus não fique mais sobre a sua vida, né? É isso, pessoal, um pouco sobre esse atributo, né? Que é o oposto do amor, né? Mas que existe, né? Que existe. Amém? Então vamos para a nossa oração. Amém, Senhor. Muito obrigado por mais um atributo conhecido, Senhor. Por o Senhor nos dar a oportunidade de conhecer mais do Senhor, mais dos seus atributos, da sua glória. E, Senhor, que a gente possa entender plenamente esse atributo, Deus, para que a gente possa ficar cada vez mais grato
pelo sacrifício de Jesus, o sacrifício que pegou sobre ele ali na cruz, toda a ira do Senhor que era sobre nós, né? Que a gente possa entender cada vez mais esse tremendo sacrifício, para que a gente se alegre cada dia mais e mais nessa graça que o Senhor nos deu. Que o Senhor abençoe cada um de nós, nos guardando, livrando e guiando sempre no seu caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. É só isso. Grande abraço e até mais.